Boa noite, a paz do Senhor Jesus para os amados irmãos. Queridos, eu vou compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Ageu, capítulo 1. Então, se você nesse momento estiver com sua Bíblia à mão, por gentileza você abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, aleluia. Do verso 1 ao verso 13. Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13. Deus, Ele tem falado comigo de maneira tremenda e poderosa nesta palavra, mesmo porque alguns irmãos, algumas pessoas precisam entender que o nosso compromisso para com Deus, ele não depende de nós estarmos bem ou estarmos mal, ele não depende de estarmos financeiramente bem resolvidos ou não, ele não depende de nós estarmos com saúde ou não. O nosso compromisso com Deus, ele tem que estar estabelecido acima de tudo e qualquer situação. Ou seja, o cristão, ele precisa entender de uma vez por todas que o seu compromisso com Deus está acima de qualquer situação, de qualquer pessoa, de qualquer cargo, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, na nossa vida, nos ensina a palavra de Deus que deve estar o Senhor. E Ageu, ele enfrentou uma situação semelhante em sua época. Ele vivenciou o esfriamento do povo em relação às coisas de Deus. O povo estava priorizando aquilo que lhe agradava, aquilo que lhe era satisfatório, estava buscando satisfazer primeiro as suas necessidades e preocupações e deixando a casa de Deus, o compromisso para com Deus em segundo plano. E Deus, de maneira tremenda e poderosa, deixa muito bem claro nesse texto, através do profeta Ageu, qual deve ser a nossa posição diante de Deus e do nosso compromisso para com Ele e com a sua obra. Então você que já achou a sua Bíblia, já pegou a sua Bíblia, você que está nesse momento ouvindo essa palavra, está com condição de pegar a sua Bíblia e vamos meditar junto a Ageu, capítulo 1, do verso 1 ao verso 13, em nome de Jesus. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempos de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei. E eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa,
eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Queridos e amados irmãos, percebam que Deus, Ele alertou ao povo que o seu comportamento mesquinho, egoísta, de simplesmente se preocupar somente com aquilo que lhe agrada, de somente se preocupar em satisfazer primeiro as suas necessidades em todas as áreas, delegando ao Senhor, a casa do Senhor, os compromissos para com Deus, um segundo plano, isso seria capaz de levá-los à derrota, porque Deus, Ele não compartilha a sua glória com ninguém. Deus falava diretamente ao coração do povo através dos profetas. Deus revelava a sua glória através dos profetas. Grande era a manifestação do poder de Deus, mas o povo mesmo assim permanecia com o coração endurecido, com o coração voltado para o seu próprio querer, para a sua própria vontade, para apenas aquilo que lhe satisfazia e lhe agradava. E hoje não tem sido diferente. O amor de muitos tem se esfriado, o amor de muitos tem se apegado a coisas mundanas, coisas passageiras, coisas materiais, e o povo tem aberto mão do seu compromisso para com Deus, priorizando as suas necessidades, priorizando aquilo que lhe satisfaz, priorizando aquilo que lhe agrada, e todas as vezes que é chegado o momento do compromisso, há uma desculpa, há algo para se fazer, há uma reunião para participar, e acaba que o compromisso para com Deus tem sido delegado, relegado, rebaixado, colocado para último plano. Se eu tiver um tempo e não tiver um compromisso, irei à casa do Senhor. Se eu não tiver uma festa, uma reunião em família, se eu não tiver um trabalho, se eu não tiver algo agendado, se sobrar um tempo, irei para a casa do Senhor, irei para o meu compromisso para com o Senhor, farei aquilo que me é dado fazer na casa do Senhor, mas isso se me sobrar um tempo. Assim como no tempo do profeta Ageu, esta mesma causa tem atacado o coração do homem e da mulher, dos jovens, fazendo com que eles se voltem para suas necessidades prementes cotidianas e deixem de lado a preocupação em agradar, em servir e obedecer ao Senhor nosso Deus. E isso, irmãos, nos traz grandes consequências e consequências negativas. Deus tem falado ao meu coração que as escolhas que fazemos são como sementes que semeamos no nosso amanhã, ou seja, aquilo que escolhemos fazer hoje, a atitude que escolhemos semear hoje na nossa vida, ela está sendo semeada no nosso amanhã, porque escolhemos hoje, semeamos hoje, tomamos tal atitude hoje, mas a partir de amanhã começará a surtir os efeitos, ou seja, os frutos das nossas escolhas, das atitudes tomadas,
das decisões tomadas, elas começarão a aparecer. E pode ter certeza que quando escolhemos mal, semeamos mal. Quando semeamos de forma egoísta, quando negamos a Deus, quando rejeitamos a Deus através da negação do nosso compromisso para com Ele, consequências ruins nos virão, nos sobrevirão. Porque, queridos, o único que nunca nos abandona no momento da nossa angústia, do nosso sofrimento, da nossa dor, é o Senhor. O esposo deixa de lado, a esposa deixa de lado, o filho deixa de lado, o amigo nos vira as costas, o emprego nos é tirado, tudo se vai. Mas no momento que nós estamos totalmente sós, no meio do deserto, na nossa escassez plena, o Senhor tem manifestado a sua graça, a sua glória, tem se feito presente e tem agido a nosso favor. E não há aquele que tenha estado na presença de Deus, que tenha buscado em espírito e verdade, que Deus o tenha rejeitado ou negado ou recusado responder às suas súplicas e às suas orações. Então, querido, é a esse Deus que tem te socorrido nos teus momentos mais difíceis, que você hoje tem deixado de lado, tem negado a estar na presença dele. Tudo é motivo para você deixar de buscar, para você deixar de servir, para não estar na casa do Senhor, para não assumir o seu compromisso eclesiástico com a obra de Deus. Tudo tem sido motivo para que você negue o serviço à casa de Deus e ao próprio Deus. Mas não se esqueça que assim como a mão do Senhor está sobre aqueles que lhes são fiéis, aos infiéis está destinado a retirada da mão do Senhor. Ou seja, Deus ama aqueles que o amam. E os que o buscam em espírito e em verdade, estes o encontram. Se você não é sincero e não tem sido fiel a Deus como o povo na época de Ageu, o vento vai soprar, a sequidão virá, a falta, a carência, a necessidade baterá na tua porta e tudo isso vai ser resposta de Deus às tuas próprias atitudes. Você não pode se queixar. Relembremos o que Deus falou ao povo através do profeta Ageu. É para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas e apaineladas e esta casa ficar deserta? É tempo de você buscar somente a sua edificação material, a sua edificação financeira, enquanto a casa do Senhor tem ficado deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 15, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, meditais nas vossas atitudes. Aí vem as consequências, o relembrar das consequências, geradas através das escolhas feitas pelo povo naquela época e também nos dias de hoje. No verso 6, semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Tá entendendo, povo, porque tu tá passando pela prova? Tá entendendo, povo, porque a situação está ficando estreita? Tá entendendo, povo, porque você só vive em lágrimas e pranto? Tá entendendo, povo, porque tudo tem dado errado na tua vida? Tá entendendo, povo, porque tanto sofrimento e tanta dor, tu tem virado as costas para Deus e Deus está virando as costas para ti. Ele mesmo está retendo para que você não receba, porque você tem rejeitado a Ele e a sua casa. No verso 7 o texto prossegue, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Novamente Deus manda, meditai nas vossas atitudes, naquilo que vocês têm feito. E Deus dá um conselho ao povo, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa e dela me agradarei e eu serei glorificado.
diz o nome do Senhor. Ou seja, agrade a Deus através das tuas atitudes, do teu compromisso para com Ele, para com a sua obra, para com a sua casa. Valorize a obra de Deus, valorize as coisas de Deus. Deus está falando ao teu coração nessa noite. E novamente ele adverte o povo e nos adverte nessa noite. Em muitas das vezes olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa. Por isso eu retenho os céus, faço reter os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. Eu mesmo os fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das suas mãos. Está entendendo, povo, que Deus está te apertando por causa da tua infidelidade? Está entendendo, povo, que quando nós viramos as costas para Deus, Ele também nos rejeita? Está entendendo, povo, que se você não amar o Senhor, não terá o amor e as benesses de Deus? Está entendendo, povo? Deus está falando contigo de maneira clara nessa noite. Deus está te trazendo uma palavra de despertamento nessa noite. Você está rejeitando a Deus e está achando que Deus vai te ficar fazendo cafuné na cabeça por causa da tua rebeldia? Não vai não, povo. Se conserta. Mas Deus é tão misericordioso que Ele nos fala que aos fiéis, aqueles que têm se dedicado, Ele tem resposta para dar. Assim como aqueles que têm sido fiéis têm dado testemunho das grandes coisas que Deus tem feito. Mas poucos são aqueles que têm se dedicado e têm sido fiel e têm aberto mão de um tempo para estar na casa de Deus, para buscar ao Senhor, para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero falar contigo agora a respeito de Paulo. Perseguido, mas não derrotado. Deus sempre socorre os seus fiéis. Em 2 Coríntios capítulo 11, do verso 24 ao verso 30, a palavra do Senhor diz assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas das vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha própria nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Querido, nós vemos nesse texto que Paulo foi um pregador do Evangelho, mas um pregador que nunca virou as costas para o Senhor, independentemente da situação que ele estivesse vivendo. Ele passou por muitos apuros, mas ele nunca virou as costas para o seu Senhor e para a sua obra. E por isso Deus o honrou. Deus sempre vai honrar aqueles que permanecem fiéis ao Senhor, independentemente da situação, daqueles que não rejeitam a Deus, que não viram as costas para Deus, que não trocam a Deus por nada. A estes Deus honra. Cristo lhe deu forças para enfrentar as prisões, os açoites, as perseguições. E apesar de tanto sofrimento, Paulo nunca abriu mão da sua caminhada cristã e do seu compromisso com Deus. Será que você tem se comportado como aquele povo
na época do profeta Ageu, que tem trocado a Deus por qualquer coisa? Ou você tem sido fiel como Paulo? Queridos, o chamado de Jesus a Paulo no caminho de Damasco pôs fim a toda a perseguição por Paulo ao cristianismo. Ele antes perseguia os cristãos, mas de maneira repentina, Paulo abandona sua agressividade aos cristãos para ser um zeloso anunciador do Evangelho de Cristo. Paulo se tornou um servo zeloso. É necessário ter zelo, ter amor, ter cuidado, preocupação com as coisas de Deus, com a casa de Deus, com a obra de Deus. Você tem sido zeloso com o teu ministério, com o teu compromisso para com Deus? Ou Deus agora está te mostrando que você tem sido um servo, uma serva negligente e infiel? Porque esta palavra manifesta, ela está fazendo o teu coração sangrar. Você está vendo que você tem falhado demasiadamente com o Senhor. E a palavra de Deus, ela faz isso, ela nos desnuda, ela nos revela a verdade. E Deus nesse momento está mostrando a sua verdade para você mesmo. Paulo chega a discorrer sobre o seu sofrimento pela noiva de Cristo, ou seja, pela igreja, das marcas em seu corpo causadas pela dedicação a ela, do seu amor e do seu zelo que sempre teve pela igreja. Os cristãos de hoje, a exemplo do apóstolo Paulo, eles precisam refletir na sociedade em que vivem o perfeito caráter de Cristo. Eles têm que ter destacado o seu zelo, o seu amor pela sua obra. Olha o que a Bíblia diz. Deus declara de forma tremenda e poderosa, direta: eu amo os que me amam. O apóstolo Paulo, queridos, ele é um exemplo de obreiro que cumpre a sua missão mesmo num contexto, num ambiente contrário, num ambiente de perseguição e de desprezo. Jesus disse por diversas vezes que nossa caminhada nesse mundo não seria fácil. A vida de Paulo nos ensina que ser cristão não é brincadeira, mas é possível vencer se você permanecer fiel a Deus. O apóstolo Paulo, ele sofreu sim, sofreu bastante. No entanto, ele nunca virou as costas para Deus. E até hoje ele é honrado. Ele nunca desistiu da sua missão. E você? Será que você tem desistido do seu compromisso? Será que você tem honrado o seu compromisso? Nesse momento, se eu colocasse um espelho na sua frente, o que é que você estaria sentindo a respeito do teu compromisso com Deus? Será que as tuas atitudes iriam alegrar o seu coração? Ou seja, será que as tuas atitudes estão alegrando o coração de Deus? Ou será que você nesse momento reconheceria que você tem falhado por demais para com Deus, tem deixado a desejar como crente, como obreiro, como servo, como serva, e assim como você agora está sentindo tristeza com o teu coração, você está reconhecendo que Deus não tem se alegrado com as suas atitudes. Ele tem sentido tristeza porque você, na verdade, não tem servido em espírito e em verdade. Você o tem negado, você o tem rejeitado. O que é verdadeiramente surpreendente, queridos, no chamado de Paulo, é a sua entrega incondicional ao Senhor. E nós devemos ter em mente que Saulo de Tarso foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Ele colocava suas ideias em prática sem poupar energia, tempo ou dinheiro. Antes, porém, é importante dizer aqui que Paulo pertencia à famosa seita dos fariseus. Esta seita influente, ela determinava que a lei devia ser seguida sem questionamento. Os cristãos da igreja primitiva pregavam que a salvação só era possível mediante o arrependimento e a entrega de sua vida ao Senhor. E eles não aceitavam isso. Essa mensagem ia de encontro, de oposto a tudo aquilo que Paulo acreditava. Então, afinal de contas, a lei estabelecia que um homem pendurado no madeiro era maldito por Deus. Este era o pensamento de Paulo em relação a Jesus, mas ele teve um encontro verdadeiramente com Deus, e quando esse encontro aconteceu, ele entendeu que ele estava errado, ele se arrependeu dos seus pecados e passou a viver de forma fiel ao Senhor.
Quando nós precisamos de ajuda, queridos, Deus é o nosso socorro. Ele não nos abandona na hora da dificuldade. Então por que nós vamos virar as costas para Deus? É necessário meditar nisso. Por que você tem rejeitado a Deus? Por que você tem abandonado a casa de Deus? Por que você tem desistido da obra de Deus? Por que você tem se afastado do caminho? Deus tem respondido às suas orações. Seu esposo veio para a igreja, sua esposa veio para a igreja. Ele abriu porta, Ele concedeu aposentadoria, Ele concedeu emprego, Ele curou a enfermidade. E você está abandonando a Deus, aquele que te abençoou. Nós precisamos, irmãos, ser justos com Deus, porque Deus ele é justo para conosco. Nós temos um Deus, querido, que supre todas as nossas necessidades. Assim como Ele cuidou do povo de Israel no deserto, Deus cuidou de igual modo de Paulo. Deus cuida de igual modo a todos nós. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos ser dependentes do Senhor em tudo que fazemos. Paulo, ele foi atormentado e preso, juntamente com Silas, por exemplo, por expulsar de uma jovem um espírito de adivinhação que dava grande lucro aos seus senhores. Contudo, em meio à crise, Paulo não perdeu o ânimo e, juntamente com Silas, não abriu mão de louvar ao Senhor. As circunstâncias não os impediram de ser uma bênção a serviço do Senhor. Mesmo na prisão, eles davam testemunho, eles louvavam, eles cantavam, eles davam testemunho daquilo que Deus fez na vida deles. Nada, querido, pode nos separar do amor de Cristo. A vida do apóstolo Paulo nos faz ver que o seu sofrimento constante por onde passava tinha um propósito, do nome do Senhor ser glorificado. Deus sempre respondia, porque Deus sempre socorria. Deus também age dessa forma para conosco. Quando nós nos mantemos fiéis, Ele nos socorre. Quantas coisas o Senhor tem feito por você. Então por que você agora está virando as costas para Deus? Olha, a dificuldade retornará. A problemática da sua vida pode voltar a bater na sua porta. Cuidado com aquilo que você está semeando hoje, porque amanhã, com certeza, segundo o texto que nós lemos, estamos meditando, você vai colher. Então você não pode reclamar. Amados, Paulo era uma testemunha viva daqueles que se dedicam à obra de Deus. Paulo, ele trazia consigo uma dedicação, uma fidelidade para com Deus e com a sua casa, com a sua obra, com a igreja do Senhor, com o povo de Deus, que isso era visível e notório a toda e qualquer pessoa que o ouvia. Paulo cheirava a Cristo. Paulo falava de Cristo, refletia Cristo, transbordava da essência de Cristo. Quando ele abria os seus lábios, Cristo falava de forma tremenda e poderosa através de Paulo. E hoje continua falando conosco. Queridos, se nós louvarmos a Deus em meio às nossas crises, assim como Paulo fez, com certeza deixaremos de ser pessoas tristes e amarguradas. Talvez a tua tristeza hoje, a tua amargura, a tua depressão tenha acontecido, tem sucedido, tem tomado conta da tua vida porque você tem virado as costas para Deus e tem sim priorizado coisas banais e passageiras. Você tem trocado o Senhor, sim. Então você está colhendo o fruto do seu plantio. Não deixa, querido, a sedução do mundo te afastar de Deus. Não deixa as alegrias mundanas te afastar de Deus. Não deixa os prazeres da carne te afastar de Deus, porque tudo isso é passageiro.
As tuas escolhas hoje, sim, trarão consequências para você amanhã. Cuidado, querido. Deus, Ele é justo. Ele retribui a cada um de nós segundo as nossas obras. Nós vimos que Ele usou Ageu para falar de forma tremenda, poderosa, clara, direta ao seu povo. Ele mesmo diz que ele soprou, ele levou para longe os frutos do trabalho daqueles que estavam rejeitando a ele e a sua casa, fugindo do seu compromisso para com Deus. Você tem fugido do seu compromisso para com Deus? Será que você não tem fugido do seu compromisso? Será que você não tem fugido de estar a serviço do Senhor? Será que você não tem se furtado de buscar a face de Deus? E é por isso, eu te digo nessa noite, é por isso que você está entrando em dificuldade. É por isso que volta e meia a sua vida fica igual a um deserto. É por isso que volta e meia as portas se fecham. É por isso que as enfermidades batem às vezes à tua porta. É por isso que a confusão entra no teu lar, porque você não tem sido firme, você não tem sido constante, não existe abundância no teu compromisso para com Deus. E a palavra é clara: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho do Senhor não é vão. Deus galardoa aqueles que estão a seu serviço, mas como você não tem sido fiel, você não tem sido constante, você não tem sido abundante, a tua fé oscila, a tua presença oscila. Um dia você está na presença de Deus, no outro dia você não está, num dia você tem fé, no outro dia você não crê, no outro dia você glorifica o Senhor, no outro dia você murmura. Então a tua vida tem sido uma espiral de derrota, tem sido um vendaval, um sofrimento de dor e angústia. E tudo isso não tem outro culpado a não ser você mesmo, porque tem rejeitado, não tem obedecido, não tem sido fiel a Deus. E Deus te manda essa palavra nessa noite, para que você possa mudar o seu coração, para que você possa mudar de atitude. Assim como o povo na época de Ageu recebeu essa palavra de instrução e mudou de atitude, e a sua atitude mudada foi capaz de fazer deles vencedores, tirar ele daquela situação de afronta, assim será quando você retornar para a presença de Deus em espírito e em verdade, obedecendo, temendo, praticando tudo aquilo que o Senhor Deus tem falado ao teu coração. Quebranta o teu coração nesse momento através dessa palavra. Se humilha diante de Deus, fala com Ele, pede perdão. Tu tem falhado até hoje, mas Deus te ama tanto que Ele trouxe essa palavra para falar contigo. Ei, meu servo, minha serva, você tem falhado, mas eu te amo. Ainda há tempo para você se consertar, ainda há tempo para você ter uma vida vitoriosa, ainda há tempo para você ser um vaso escolhido na minha mão, ainda há tempo para eu te usar, ainda há tempo para o meu poder, para a minha graça, a minha unção transbordar em você, ainda há tempo para você ser uma fonte de águas vivas, ainda há tempo. E esse tempo se chama hoje, se chama já, se chama agora. Essa palavra chega para você nesse momento, te mostrando que você precisa mudar de atitude. Você precisa assumir um compromisso com Deus. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Mas apesar das tuas falhas, Ele te ama tanto que Ele ainda continua querendo um compromisso contigo. E por isso Ele me faz nessa noite te trazer essa palavra. Ei, desperta tu que dormes. Sai desse sono de indolência. Levanta desse caminho que só tem buscado as coisas da carne, as alegrias mundanas, os prazeres deste mundo. Deus está te chamando para uma vida de compromisso para com Ele. Ele não quer somente transbordar
fazer transbordar na sua vida. Ele quer também, através da sua vida, fazer com que outras pessoas sejam abençoadas e tenham uma vida transbordante de paz, de alegria, de gozo, de vitória e de conquista. Mas você antes precisa se levantar, se colocar na presença de Deus, permitindo-se ser usada por Deus. É isso que Ele quer. Ele quer que você tenha um compromisso com Ele, para que o compromisso dele contigo e com as nações se cumpra através de você. Tudo começa com a sua atitude nessa noite. A sua vida hoje está no espiral de derrota e Ele te traz essa palavra como chave que vai abrir a porta de sucesso e de vitória na sua vida. Mas você precisa tão somente crer, obedecer e se submeter a esta palavra que reflete a vontade de Deus para nós. Não há que se falar, querido, num crente, num ministro, num obreiro, numa serva, num servo de Deus que ande distante da casa do Senhor, que não tenha compromisso para com Deus. Que Deus possa falar melhor ao teu coração e que essa palavra demonstre o quanto Deus quer te usar. Que essa palavra ela penetre fundo no teu coração e faça com que você levante do sono da indolência e possa se colocar a serviço do Senhor, ser usado pelo Senhor, como o profeta Ageu foi, como Paulo foi, homens que se colocaram a serviço de Deus e que até hoje são usados por Deus para nos ensinar. Deus até hoje continua os usando para nos abençoar e nos mostrar a direção que devemos tomar. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, que Deus te cubra com a sua misericórdia. Que Deus, através dessa palavra, renove a tua fé e o teu ânimo e te dê coragem para você se levantar e, mais uma vez, se colocar como instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Paulo Júnior, do Ministério IEPAD, Travessa Cabral, número 100, Guaratiba, Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus. Soberano e eterno Deus, graças te dou por essa palavra, meu Senhor. Graças te dou, Pai querido, pela tua divina inspiração. Graças te dou pela vida de todos os teus servos e as tuas servas que receberam esta palavra. Deus eterno, se por um motivo de saírem da tua presença ou trocarem a tua presença por coisas fúteis e passageiras, se esse for o motivo das suas lutas, a tua misericórdia é tão grande que este ensinamento chega até eles como caminho, como solução, como saída, como escape. Então fala, Pai, não seja a minha voz, mas seja a tua, a despertar os teus filhos para uma posição de compromisso. Visita cada um dos ouvintes dessa palavra. Entra com tua providência na sua vida espiritual, na sua vida eclesiástica, na sua vida ministerial, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida financeira, na sua vida social. Deus, que eles possam ser transformados em fontes de água viva, através dos quais muitas pessoas serão saciadas, meu Senhor. Faz dos ouvintes dessa palavra instrumentos poderosos na tua mão. Abençoa os teus filhos e as tuas filhas, pelejando por eles, lutando as suas batalhas, pelejando pelas suas causas e dando vitória. Pai, tudo isso eu te peço, profetizo e já te agradeço com a certeza da vitória. Amém e graças a Deus.